Você lidera ou apenas gerencia conflitos quando eles explodem? E se o problema for o silêncio? Descubra como líderes de verdade enfrentam conflitos com coragem, estratégia e humanidade aqui na Prosa com Bertalha. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha, a prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui comparecem para compartilharem suas experiências e seus conhecimentos. E olha a prosa que estamos trazendo hoje aqui. Gestão de conflitos, um pilar essencial da boa liderança. Conflitos são inevitáveis em qualquer organização. A diferença está em como lidamos com eles. Na prosa com Bertalha de hoje, vamos falar sobre gestão de conflitos como um pilar essencial da boa liderança. Liderar não é evitar o desconforto, é criar espaços seguros para o diálogo, antecipar tensões e transformar divergências em oportunidades de crescimento. Se você é gestor, líder ou atua com o desenvolvimento de pessoas, essa conversa é para você. Prepare-se para reflexões profundas e aprendizados práticos. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer muito mais inspiração à sua jornada. E eu tenho o privilégio de trazer aqui para a Prosa com Bertalha a minha amiga Lilian Toledo. Ela que é especialista em gente e gestão, sócia da Human Bridge, partner no GPTW e professora na Conquer. Com mais de 20 anos de experiência em RH, atua com liderança feminina, desenvolvimento humano, educação corporativa e impacto social, conectando propósito, resultados e transformação organizacional. Também é coautora do livro Quick Wins. Olha só quem estamos recebendo aqui para a Prosa com Bertalha, Lilian. Lilian, seja muito bem-vinda. Obrigada, Paula. É muito bom estar aqui com você. Bacana demais, Lilian. Lilian, antes de nós seguirmos em frente aqui, deixa eu dar um aviso para o pessoal para que eles se inscrevam no canal, acionem o sininho da notificação, compartilhem, curtam. Afinal de contas, a Lilian está vindo aqui de forma voluntária para compartilhar as experiências e os conhecimentos dela. E por falar nisso, Lilian, por que que você está trazendo esse tema fantástico sobre gestão de conflitos aqui? Paulo, é um assunto novo e velho ao mesmo tempo, né? A gente nunca deixou de ter conflitos e nunca deixaremos de tê-los, mas tem tido alguns movimentos interessantes ultimamente, né? Eu tenho ouvido dois termos mais recentes, que é o minerador de conflito e caçador de conflitos, como sendo uma capacidade, uma competência de liderança. Então, achei legal trazer esse tema aqui, porque a gente sempre vai ter conflitos, sempre vai ter que lidar com eles, e o que, que o mundo está fazendo hoje com relação a essa gestão de conflitos, né? Em especial, olhando para o perfil de liderança. Que bacana, que legal. Você que tem experiência nessa área também. E cá entre nós, eu tenho dado alguns cursos, feito alguns workshops, porque eu tenho um workshop de liderança, né, ô Lilian, e eu tenho feito alguns sobre gestão de conflitos, por isso eu gosto demais desse tema aqui. Eu quero ouvir você, tá bom? Lilian, Conflito é muito bom. o que que diferencia um conflito saudável de um que seja prejudicial dentro de uma equipe? Paulo, eu acho que assim, talvez o início desses dois tipos de conflitos sejam o mesmo, mas o que vai fazer diferença, o que vai transformar, tornar um conflito numa coisa saudável, inovadora e prejudicar a equipe, a produtividade, a empresa de alguma forma, é a forma como a gente lida com esse conflito, né? A forma como a liderança, principalmente, faz gestão desse conflito. O conflito prejudicial, ele vai ter uma tendência a deixar o ambiente mais tenso, as pessoas mais cuidadosas, mas não no sentido do cuidado bom, mas aquele pisar em ovos para falar, principalmente na frente de algumas pessoas. Então, ele é quase visível, né? Você percebe quando existe um conflito que está sendo prejudicial para a equipe. As pessoas acabam não se conversando, as coisas não são resolvidas, fica tudo por baixo do pano, por trás das paredes, não há transparência, não há comunicação, né? E não há, de certa forma, a gestão desse conflito. Qualquer que seja o conflito, qualquer tema que seja desse conflito, esse
que você percebe em como as pessoas se comportam, você percebe que ele acaba deixando as pessoas se sentindo desrespeitadas, não ouvidas, ignoradas, e isso faz o conflito se tornar prejudicial. Mas, até porque parte da energia que o conflito consome é do nosso humor, da nossa predisposição em ser colaborativo ou não, né? E o conflito saudável é aquele que você percebe que as pessoas não precisam concordar, não concordam, tem esse ambiente seguro para discordar uma da outra, não só porque existe uma certa maturidade na equipe, mas porque a gestão lida bem com aquilo que é diferente. Normalmente, um conflito pode ser considerado saudável, ele vai trazer benefícios diretos e indiretos para a equipe, para a empresa, para a produtividade, para a lucratividade da empresa através da inovação, da própria comunicação que vai se estabelecer, às vezes até por causa do conflito, né? Então, fugir de conflito é uma estratégia ruim. E se ele vai ser bom ou ruim, depende de como a cultura e a liderança lida com isso. Aliás, você trouxe um ponto bastante interessante, né, Lilian? Porque muitas vezes nós temos uma visão de que o conflito é algo extremamente ruim, até porque a palavra conflito, de certa forma, ela direciona para que nós imaginemos que o conflito seja ruim. Mas como você falou, não, não é. Tem conflito que é bom e é bom que ele exista, tá certo, Lilian? Eu acho que o conflito é essencial. Se todo mundo concordar com tudo o tempo todo, todo mundo não se indispor ou até não se mostrar, não trazer pensamentos, não trazer sentimentos incômodos. É como se a gente estivesse vivendo num conto de fadas, sabe? Não é uma realidade aquilo. Não existe vida sem conflito. Como a gente lida com eles é que pode fazer isso ser ruim ou não. E aí é bacana, Paulo, que, né, quando a gente ouve a palavra conflito, dá realmente a sensação de já de ser ruim, mas se a gente diferenciar conflito de crise, talvez fique mais fácil da gente olhar para o conflito com olhos mais amistosos do que a crise. Um conflito não cuidado, ele vira uma crise. E E aí é, sim, são outros 500. Legal, e aí então eu queria entrar um pouco nessa seara do conflito não cuidado, né, que se transforma em crise. E como é que nós monitoramos aqueles conflitos silenciosos, que muitas vezes a gente acaba não percebendo, né, mas que aí, conforme você falou, o líder tem que ter a habilidade de enxergar no time que esse silêncio ou esse conflito silencioso de alguma maneira pode aflorar e se transformar numa crise, não é isso? Perfeito, Paulo. Eu lembro até da frase de uma professora que ela fala que o silêncio normalmente fala muito mais do que as palavras. E em relação, se a gente olhar um contexto corporativo, né, uma situação de conflito, ela não é dita e às vezes porque a pessoa não se sente segura ao fazê-lo. Então, assim, uma coisa que o líder pode fazer para começar a se transformar nesses dois termos, né, que a gente trouxe de provocação aqui no começo, um minerador de conflitos ou uma caçadora de conflitos, é justamente provocar, promover essas conversas sempre em equipe. Quando a liderança percebe que tem alguma coisa não funcionando muito bem, ter conversas one-on-one sobre isso pode não ser muito interessante. O legal é que seja realmente uma conversa mais coletiva e ele intencionalmente levantar pautas sobre os desafios que a empresa está seguindo, sobre os problemas da rotina que aquelas pessoas estão, aquele cliente difícil, como é que está a execução dessa tarefa, como é que vocês estão vendo, muito no sentido de captar, coletar informações, né? Que as pessoas possam dizer como elas estão se sentindo, o que que elas estão pensando sobre, como é que elas estão vendo tal situação. E é muito importante, nesses momentos de conversa, de provocação, evitar algumas coisas para esse conflito silencioso não virar uma crise.
primeira crítica sobre qualquer coisa que alguém diga ou pense ou sinta. Ah, eu não sei se eu estou gostando muito desse vale transporte. Não critica a opinião da pessoa, só ouve, porque a crítica já faz as pessoas se silenciarem de novo e o conflito vai continuar escondido, fermentando ali nos corredores, né? Risadinha, piadinha, retaliação. Ah, eu não gostei do feedback que eu recebi de você, líder. E aí o líder vai, de alguma forma, retalha essa postura ou esse pensamento. Isso tudo vai deixando o conflito incubado, né? E ele vai se fortalecendo de alguma forma. E para a liderança, principalmente assim, prestar muita atenção nos sinais não verbais. As pessoas falam pra caramba, mesmo quando não abrem a boca. Então, sinais físicos de incômodo, de inquietude ou de isolamento, isso tudo pode estar indicando uma insatisfação que vai se transformar no conflito, se é que já não se transformou. Então, assim, de fato, encorajar discussões mais abertas e falar sobre os problemas. Tem uma pessoa que eu admiro bastante que diz que a gente tem que tirar o elefante da sala. Uhum. E para tirar o elefante da sala, a gente tem que falar sobre ele, né? Que legal, bacana demais. E aí você citou aí um pouco o papel do líder, o líder que muitas vezes com o comportamento dele ele pode agravar a situação, trazendo mais tensão, dependendo da forma como ele atua, né? Eu já participei de empresas, trabalhei em empresas onde o grande objetivo era fazer gestão de conflitos, principalmente na área de vendas, né? Então Hum. o objetivo da organização era gerar conflitos entre os vendedores para que eles pudessem, dentro das suas unidades de negócio, vender de forma diferente. Então, agora, como gerir isso é que era um ponto bastante estratégico e importante. E aí eu queria trazer um pouquinho mais desse lado que você já comentou sobre a mediação, o papel do líder, né? Para mediar esses conflitos interpessoais que existem dentro da organização. Porque uma coisa é o que você falou, ou seja, dar uma risadinha, não se importar para aquele vale transporte que a pessoa estava tentando trazer, e se você não der a mínima, você nunca vai saber do que ele está reclamando e amanhã ele pode ir embora ou coisa desse tipo. Como é que você enxerga isso, Lilian? Eu gosto de pensar, Paulo, que assim a gente precisa também separar os conflitos, né? Quando o conflito, por exemplo, é entre duas pessoas do seu time, aí a palavra, né, ou a técnica de mediação funciona muito bem. E normalmente a melhor forma de você mediar um conflito é não tomar partido. E aqui entra talvez uma grande dor da liderança, né? Porque a liderança, a maioria das lideranças que eu pude conhecer nesses anos de experiência, elas se sentem responsáveis por dizer quem está certo e quem está errado, quem está Uhum, vendendo certo, quem está vendendo errado, ou numa discussão entre duas pessoas, a liderança se sente responsável mesmo por dizer quem está certo e quem está errado. E isso não é mediar conflito, né? Isso é tomar para si um papel de juíza, de juiz, que a gente não tem. Enquanto líder, a gente não é quem decreta o certo e o errado, o bem e o mal, né? Então, a mediação de conflito é criar, de novo, né, um ambiente seguro, um ambiente com segurança psicológica, respeitoso, para que as pessoas possam dizer seus pontos de vista, e aí, então, esse conflito meio que vai se resolvendo. Eu já tive algumas experiências assim, né, como líder e como liderada, de você ter um espaço onde você possa dizer o que você pensa sobre uma questão, um problema ou uma pessoa, ter esse tempo seguro para você falar e ter um tempo para a pessoa também se colocar e se posicionar. Já vi várias vezes, só essa mediação, né, a liderança mediando o tempo de fala de cada pessoa, já ser o suficiente para resolver boa parte dos conflitos. É claro que isso não é um remédio milagroso que vai resolver todos os problemas, mas já vi muitos conflitos se desfazerem quando as pessoas se percebem respeitando e sendo respeitadas com a mediação de uma liderança admirável. Podemos colocar assim.
E quando a gente vai para um conflito um pouco mais dinâmico, um pouco mais aberto, aí talvez a estratégia não seja tanto de mediação, né? Porque a mediação seria tentar equilibrar as partes que estão em divergência, né? Mas como a gente faz para ter uma terceira posição de repente? Então, uma conversa franca e ampla para que todo mundo também possa dizer o que pensa, mas com outro objetivo, né? Com o objetivo de solucionar, buscando soluções que nem sempre vão estar na mente sábia e poderosa do líder, né? Da liderança. A gente, quando ocupa a cadeira de liderança, a gente também pensa que a gente precisa saber todas as respostas, né? Do meu jeito vai dar mais certo. E às vezes isso também gera conflito, né? Então, a mediação de conflito interpessoal é perfeita. Deixar as pessoas falarem para que elas se sintam de fato ouvidas, respeitadas e seguras, com o mesmo tempo de fala de um e do outro, e que a liderança não se perca nesse desejo de dizer quem está certo e quem está errado, porque os dois lados vão ter razão, suas razões, né? E a verdade sempre tem três lados, né? A sua, a minha e a verdade que ninguém viu. Então, É verdade, é a, verdade. interpessoal, a mediação é realmente abrir esse espaço, sabe? Não, não muito mais do que isso, com estratégias, com técnicas, né? Existem outras metodologias que você pode incluir aqui, mas principalmente que a liderança não queira ser o decisor, a juíza suprema, o juiz supremo, você está certo, você está errado, porque a gente mata bons profissionais às vezes com isso, né? Bacana. E a outra pergunta que eu teria para você, antes de nós terminarmos aqui o nosso primeiro tempo, é como transformar conflitos em oportunidades de crescimento e de inovação? Posso assegurar com tranquilidade e certeza que não há inovação sem conflito, e não há conflito sem diversidade. Então, uma forma de transformar conflito em oportunidade de crescimento e inovação é provocar o conflito. É de fato fazer esse conflito acontecer. É trazer um tema e pedir para pessoas com pensamentos diferentes, históricos diferentes, bagagens diferentes, dizerem como elas veem essa situação, esse problema, porque se eu busco só pessoas que concordem comigo, que pensem como eu, enquanto líder, continuo no mesmo lugar de sempre, às vezes num pedestal de certeza absoluta. E a inovação, ela acontece justamente quando você oxigena esse pensamento. Então, gosto de arriscar que a inovação depende do conflito e o conflito depende da diversidade. Então, inovação depende da diversidade. Provocar intencionalmente essas conversas com pessoas que pensem diferente de você, para que o conflito possa se transformar em inovação. Aí tem técnicas bem bacanas, né? Eu gosto do brainstorming, eu gosto de writing storming também, que é uma outra técnica que a gente pode usar algumas ferramentas digitais para fazer, e isso se transformar numa coisa realmente inovadora. E às vezes, boa parte das boas inovações que eu vi eram duas ideias, mais ou menos, que juntas eram uma ideia incrível. Então, para Uhum. você fazer uma inovação, você precisa de várias ideias que nem sempre são brilhantes, para construir uma terceira, uma quarta, uma quinta opção daquilo que a gente já estava pensando. Respondi? Respondeu e foi fantástico. Gostei dessa junção de ideias que muitas vezes não são tão boas, mas que juntas elas podem se transformar em alguma coisa extremamente importante, ou seja, é uma oportunidade de inovação, de crescimento para a equipe. Lilian, vamos fazer o seguinte: eu vou chamar a dona Corujinha, ela vai vir aqui cantarolar um pouquinho e nós já vamos tomar um café, uma água e voltamos. Pode ser? Com certeza. Até já. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui com a Lilian, uma prosa falando sobre gestão de conflitos, falando sobre oportunidades, como que o líder deve se comportar nesse processo todo, não causar mais distúrbio
dentro do time, dentro da equipe e tudo mais. E aí vem uma pergunta para você, Lilian, que eu entendo ser extremamente importante quando a gente fala de cultura organizacional. E qual é o impacto que ela tem, né, nos conflitos e como esses conflitos são tratados em função da cultura que a organização possui? É interessante porque é outro assunto que nunca sai de moda, né? Cultura organizacional e como ela É influencia na verdade. conduta, né? No comportamento das pessoas. Eu acho que é bacana primeiro até a gente falar um pouquinho sobre o que é cultura, mas bem rapidinho. Cultura não é o que está escrito no teu site ou no quadro na parede, né? Cultura é aquilo que as pessoas fazem porque elas viram outras pessoas fazendo também. Como é que isso impacta a gestão de conflito? De forma muito forte, né? Se cada vez que alguém dá uma opinião ou diz uma coisa que é contra, que pensa diferente, se quem está ouvindo essa reclamação, vamos chamar de reclamação, tá? Mas essa ponderação, se quem está ouvindo essa ponderação ri, faz piada, diminui a importância, ou não liga, né? Não dá importância para aquilo que está sendo dito, a cultura que fica, a cultura que deveria estar escrita no papel é que opiniões diferentes da maioria não são bem-vindas. Então, o conflito, ele é apoiado pela cultura. E é essa cultura que pode também transformar um conflito em prejudicial ou um conflito inovador, de acordo com o que as pessoas veem as outras pessoas fazendo. E normalmente elas repetem também, né? Então, a cultura ela tem um papel definitivo na gestão de conflito e em como esses conflitos são abordados. Porque se as pessoas fingem que não há um conflito, isso eu já vi acontecendo muitas vezes, né? Tipo, todo mundo sabendo que tem lá um assunto crítico a ser tratado, e nas reuniões ninguém toca nesse assunto, a cultura que é veladamente dita é que a gente não quer tratar assuntos que sejam polêmicos, porque a gente não quer ter que ter um plano de ação, a gente não quer ter trabalho. Vamos manter tudo como tá, porque mesmo que não esteja bom, tá indo. Então, a cultura ela influencia diretamente. Não tem como ser diferente, né? Comportamento das pessoas e olhar para os conflitos de maneira madura ou infantilizada depende de como as outras pessoas se comportam quando esse conflito está acontecendo ou há vias de acontecer. Ok, maravilha. Eu sempre fui uma pessoa que, dentro dessa perspectiva de gestão de conflitos, eu sempre busquei resolver com parcimônia. E aí eu tenho uma pergunta para você: existe espaço para o confronto direto em um ambiente colaborativo, principalmente nos dias de hoje? O que eu mais vejo nos dias de hoje é confronto direto em ambientes nem sempre colaborativos. Mas é interessante isso, né? Porque existe todo esse movimento da cultura colaborativa crescendo nas empresas. Tenho visto esse desejo sendo bem executado em algumas empresas, não tão bem executado em outras, e o quanto isso está ligado a conflito e confronto, né? Quando a gente fala de confronto direto, me vem várias cenas, né, na mente, assim. É sobre eu poder dizer o que eu penso, independente da hierarquia de quem está conversando comigo. Normalmente, quando eu peço para as pessoas definirem como elas veem confronto, é sobre discordar de alguém que esteja hierarquicamente acima dela, né? As pessoas não costumam usar essa palavra confronto para falar de duas pessoas que estejam numa mesma linha hierárquica, organizacionalmente falando. Mas, por exemplo, quando eu termino uma reunião e a pessoa te procura fora dessa reunião para te trazer uma opinião que ela poderia ter dado dentro da reunião, mostra que aquele ambiente, que aquela cultura não é exatamente colaborativa, porque ela prefere não se expor. E se ela prefere não se expor, é porque aquele ambiente não é de fato colaborativo. Se o Uhum. ambiente é colaborativo, o confronto direto vai acontecer quase que naturalmente, porque o confronto direto é eu poder dizer, Paulo, discordo disso que você está colocando,
não acho que essa seja a melhor forma da gente lidar com a situação. Eu gostaria de pensar uma forma diferente da gente solucionar isso. Isso é um confronto direto. Eu poder dizer para você exatamente o que eu penso de uma atitude, de um comportamento seu. Então, se o ambiente é colaborativo, o confronto direto, ele tem que existir naturalmente. Se ele não existe, é porque talvez não seja um ambiente tão colaborativo assim. O que Maravilha. você acha? E aí eu queria complementar complementar não, complementar, melhor dizendo, vou complementar assim com uma outra pergunta que é bastante comum no mundo corporativo, né? Dentro disso que você está falando. É, e é sobre a escuta ativa. A gente ouve falar muito sobre isso, né? Como desenvolver a escuta ativa como uma ferramenta de gestão de conflito, na sua visão, Lilian? Paulo, eu acho que escutativa é uma das coisas mais difíceis. Não vou dizer difícil por ser próxima do impossível, mas vou dizer da minha experiência. Eu sou uma pessoa bastante agitada, eu penso muito rápido, eu falo muito rápido, eu faço muito rápido. E a escutativa, ela exige que você faça um pouquinho de silêncio interno. Então, eu vou dizer que é difícil para pessoas que sejam aceleradas e talvez mais fácil para pessoas que não sejam tão aceleradas, né? Para aquelas pessoas que já conseguem fazer, exercer um pouquinho de contemplação. Por quê? A, Normalmente, né, principalmente hoje em dia, com as coisas acontecendo tão rápido, enquanto você fala, eu já penso na resposta que eu vou dar. Enquanto você fala, eu já fico reclamando que você está me dizendo a mesma coisa pela terceira vez. Enquanto você fala, eu já processo tanta coisa na minha mente que fazer escutativa é quase impossível. Então, a gente precisa de esforço consciente, cognitivo, para conseguir fazer a escuta ativa acontecer. Então, a escuta ativa, ela depende de uma decisão cognitiva, intencional mesmo, sabe? Consciente e inteligente, de parar para ouvir o que você está falando enquanto você está falando. Isso exercita, entre outras coisas, a presença, que é outro fator bastante raro. Hoje em dia, na liderança não é diferente. Então, o nosso natural é dizer o que eu penso, o que eu acho sobre o que você está me dizendo. E a escutativa me obriga a te ouvir plenamente, genuinamente. Então, é necessário um esforço intencional para isso. Os benefícios são gigantes, então compensa, vale a pena praticar a escutativa. E é realmente desligar um pouquinho dessa agilidade, dessa rapidez, desse vulco-vulco que fica na nossa mente e, de fato, te ouvir do começo até o fim e buscar na tua realidade compreender o que você está me dizendo e não como eu interpreto aquela situação. Muito bacana. Aliás, eu ouvi hoje de um mentorado meu falando, Paulo, hoje eu levantei pilhado, né? Estou acelerado, então os meus funcionários que se cuidem. Eu falei para ele, meu amigo, calma. Não, e você já está começando errado, não é por aí, né? Então, esse é um ponto interessante que você trouxe. E aí, eu queria explorar um outro lado contigo, até porque quando nós mergulhamos no mundo corporativo, nós temos diversas áreas dentro da organização. Então, você tem a vendas com as metas deles, planejamento, manufatura, logística, cada uma com uma meta diferente. E aí, logicamente, existem conflitos entre as diferentes pessoas, porque cada um, vendas tem que vender bastante, e logística tem que entregar aquele que foi vendido. Então, muitas vezes, aí existe um conflito. Na sua opinião, que estratégias funcionam melhor para lidar com conflitos entre áreas que possuem obrigatoriamente, e isso é normal, metas distintas? Como é que você vê isso? E é muito interessante porque isso também é histórico, né? Não há uma companhia, uma indústria, uma empresa que não tenha uma certa rivalidade entre vendas e logística ou entre operação e manutenção. Isso é tradicional, né? Eu tenho praticado em algumas empresas que são nossas clientes algumas técnicas, né?
E uma que eu percebo que funciona muito bem e que pode parecer simples demais para esse contexto tão complexo, mas é o tal do rapport, Hum, identificar interesses em comum. Mas não aquela coisa assim, ah, estamos todos no mesmo barco, a gente trabalha na mesma empresa, a gente tem que convergir. Não, não é bem isso, né? Porque não são os setores que brigam, são as pessoas. Então a gente precisa é verdade. encontrar interesses comuns entre as pessoas. É claro que os setores vão falar, os departamentos também, mas não são eles que brigam, somos nós que brigamos. O que que a gente tem em comum? Você gosta de fazer caminhada, não é, Paulo? Muito. Preciso voltar a fazer as minhas caminhadas porque isso me faz muito bem, me desacelera um pouco. A gente já encontrou um interesse em comum em 5 minutos de conversa, em 15, em 30, em 40. Essa busca e esse uso intencional desses interesses em comum é que podem funcionar. E na área de negociação, existe um termo chamado BATNA, né, onde você Uhum. busca opções e quais são os seus limites, né, inferiores e superiores, para você ter margem de manobra quando você vai negociar com alguém. E trazendo isso para esses conflitos de rotina entre áreas, né, eu percebo que está funcionando muito bem. E é legal porque as pessoas acabam se aprofundando mais nas suas próprias funções. E elas acabam assumindo responsabilidades maiores. Então, se a liderança puder incentivar suas equipes a conhecer e praticar o BATNA, quando você vai ter que negociar com uma outra área, prazo, ou equipe, ou qualquer outra coisa que possa impedir um conflito de virar uma crise, BATNA tem funcionado muito bem. E é legal, né? Você transporta uma ferramenta que é usada às vezes num outro contexto para esse contexto. Porque quando você entende, quanto mais você entende do seu negócio dentro da empresa, mais poder você tem. Não de manipular, mas de realmente fazer negociações internas que promovam o sucesso coletivo. E isso também ajuda na estratégia da cultura colaborativa. E aí os conflitos vão acontecer, mas não vão virar crise. Que bacana. Aliás, eu usei muito o BATNA na minha vida, né? Negociações estratégicas na áreas de vendas, tal. É uma última pergunta para nós finalizarmos a nossa prosa aqui, mas é uma pergunta desafiante, né? É, o que Ah, agora que líderes. vem o desafio, as outras Ah, eram fáceis. o que os líderes precisam, olha bem, desaprender, não é aprender, desaprender para se tornarem bons gestores de conflitos. Isso é bem bacana, né? Acho que foi Alvin Toffler que disse que os analfabetos do século XXI são aqueles que não sabem desaprender, né? Para Exatamente. reaprender É. coisas novas. E é bem interessante colocar isso nesse contexto, tanto de liderança quanto de gestão de conflito, né? Mas eu acho que do que eu observo, tanto nos líderes que eu já mentorei, nas empresas que eu já atuei como consultora e na minha própria liderança, tá? A primeira coisa que a gente tem que desaprender é o excesso de controle. Querer saber tudo o tempo todo, tira a autonomia das pessoas, deixa elas dependentes de você, inseguras de fazerem sozinhas. E só isso já é um gerador de conflito, né? Então a gente tem que desaprender a querer ter esse controle excessivo sobre tudo. A gente tem que desaprender, e eu estou nessa jornada há alguns anos também, que é a gente tem que desaprender a pensar numa resposta enquanto a gente ouve a pessoa, para realmente desenvolver a escuta ativa, né? Ah, e uma coisa muito legal. Nossa, que se a gente conseguir desaprender isso, Paulo, a gente consegue resolver vários problemas, inclusive na mediação efetiva de conflitos, tá? A gente tem que desaprender a encontrar culpados quando os Hum, erros acontecem. É um-
um hábito quase, né? De você ter que ter alguém que seja o culpado, um nome, um CPF. Se a gente desaprender a ter que encontrar culpados, muita coisa ao redor dessa liderança, dessa construção de produtividade melhora pra caramba. E eu acho que talvez o principal que a gente tem que desaprender é achar que a gente já sabe o suficiente. Uhum. A mentalidade de aprendiz faz com que a gente possa, de repente, ver aquilo que está invisível para os outros, ouvir aquilo que está inaudível para os outros. Eu acho que isso pode fortalecer a pessoa, que vai fortalecer a liderança, que vai fortalecer a empresa, que vai fortalecer a sociedade como um todo. Eu acho que são facinho, Maravilha! facinho. Fantástico, muito bacana. Realmente gostei de todos esses pontos que você trouxe aí. Nós estamos finalizando a nossa prosa aqui. Gratidão enorme pela sua Nada. participação e contribuição aqui, Lilian. Obrigada, Paulo. Eu adorei essas perguntas e é bacana porque me faz pensar não só no que eu vejo, mas também no que eu faço, né? Então, me reaprendi aqui nessa conversa com você. Obrigada. Que bacana, fico feliz da vida. Há um infinito e além, Lilian. E o que nós fazemos em vida seguramente ecoa na eternidade. Um abração para você. Obrigada, Paulo. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.